Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre cinema, séries e te oferecer uma curadoria do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. E marquem para vocês serem avisados quando eu postar novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky ou no TikTok, ou finalmente através do YouTube. Comente aí embaixo no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. Não deixe também de seguir a minha newsletter chamada Mala, uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras para os e-mails cadastrados, com notícias pensadas, críticas e tudo mais relacionado à cultura pop e ao entretenimento, música, séries, cinema, um pouco de mundo geek e por aí vai. E você também pode considerar ser um apoiador pago da Mala, com algumas vantagens que eu vou soltando às vezes para os apoiadores e que envolvem também este podcast, episódios inéditos do podcast, malas exclusivas, textos exclusivos, muita coisa que só os apoiadores da Mala têm. Mas por que você deve apoiar financeiramente uma iniciativa como a Mala e automaticamente esse podcast? Porque nesse momento em que os algoritmos não entregam o que a gente quer, é muito importante que a gente faça isso e apoie iniciativas que tenham o conteúdo que você quer e que chegam diretamente até você, e você não precisa ficar lá naquele scroll infinito do seu Instagram procurando o conteúdo que você quer. A Mala e, consequentemente, esse podcast chegam direto para você no seu e-mail, para você saber tudo, como assinar, apoiar e ter acesso à Mala. Siga ou acesse o Mala Newsletter, aqui ó, não, do lado de cá, malanewsletter.substack.com, ou vá aí nas minhas redes sociais que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. E você também, ouvinte da 98 News, pode fazer tudo isso. A 98 News é a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do Grupo Bel, que já comanda a 98 FM e a CDL FM, e eu faço parte, orgulhosamente, das 3 rádios com colunas sobre cultura pop e entretenimento. Se você quer saber os horários das minhas colunas, acesse aí a Mala, que tem todos os horários lá. Para você ouvir esse podcast na 98 News, basta você acessar o 98,7 FM de Belo Horizonte ou o rede98.com.br aos sábados, ao meio-dia, e domingos às 8 da manhã. Agora sim, vamos a um dos filmes mais esperados de 2026, a volta dele ao universo dos alienígenas, ao universo dos extraterrestres. É o novo filme de Steven Spielberg, Dia D. Steven Spielberg propagandeou ou tem propagandeado esse Dia D como uma espécie de fim de uma trilogia dedicada aos extraterrestres. Na minha concepção, uma trilogia que começou lá em Contatos Imediatos do Terceiro Grau, foi para ET e agora ele termina com esse Disclosure Day, ou Dia D. Eu acho o título em inglês muito melhor do que o título em português, apesar do título em português ter um paralelo muito interessante com o Dia D, o dia do desembarque dos aliados lá na Normandia, que a gente está inclusive celebrando aniversário agora por esses meses. Tem esse paralelo interessante, mas o título original, Disclosure Day, fala mais sobre o filme e revela, de certa forma, alguma coisa sobre o filme. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, eu já queria avisar, e vou colocar desde já a vinheta de spoiler, porque vai ser impossível falar desse filme
sem dar muitos spoilers. Então, roda aí a vinheta de spoiler. Spoiler! Eu fui assistir a Disclosure Day por vários motivos. Primeiro, porque é isso tudo que eu falei lá no início, aqui no início do episódio. É um filme que marca a volta de Spielberg a esse universo de extraterrestres, um universo que ele conhece muito bem e um universo que todos nós conhecemos graças ao Spielberg. Não graças a ele, vai. Mas é fato que ele ajudou a colocar esse universo de extraterrestres na nossa cabeça, principalmente quando o nossa tem aí envolvidas pessoas da minha faixa etária, vai, de 40, de 50 anos, que é a faixa etária que cresceu com esse universo de Spielberg, principalmente esses dois filmes, Contatos Imediatos do Terceiro Grau e E.T. o Extraterrestre, que tem uma conexão entre eles, e esse Disclosure Day também tem várias conexões entre os dois filmes. Então eu fui assistir por isso, fui assistir também, óbvio, porque é um filme de Steven Spielberg, um cara que eu posso tranquilamente dizer é o cara que me inspirou a gostar de cinema. Se eu gosto de cinema hoje, é porque um dia eu gostei de Steven Spielberg. E eu tô pegando aqui pra gente ver algumas coisas sobre ele. Eu tô pegando pra gente ver os últimos filmes todos do Spielberg, porque eu tenho alguma coisa aqui na minha cabeça que eu queria falar com vocês. O Spielberg, o filme mais recente dele é de 2022, que é o Fabelmans. Antes ele fez aquela refilmagem, ou aquela recriação de Amor Sublime Amor. Aí antes ele tinha feito o Jogador Número 1, depois antes aquele The Post, A Guerra Secreta, depois antes o Bom Gigante Amigo, Ponte dos Espiões em 2015, Lincoln em 2012, Cavalo de Guerra em 2011, que eu acho o filme mais fraco de Spielberg. Antes ele tinha feito Tintin e antes Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Então eu acho que dá pra dizer tranquilamente que dos últimos 10 anos, nós estamos em 2026, dos últimos 10 anos, esse talvez seja o melhor filme do Spielberg, não sei. Vou falar sobre isso mais daqui a pouco. Mas eu acho que o Spielberg foi o cara que me inspirou a gostar de cinema. Porque eu cresci lá na década de 80 assistindo. Eu me lembro como se fosse hoje de implorar pro meu pai para deixar que eu fosse assistir E.T. em uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu me lembro no Barra Shopping. Me implorar para eu assistir E.T. Eu queria assistir aquele filme de qualquer jeito ali, naquele momento, não podia esperar chegar em casa em Belo Horizonte. Eu estava numa viagem no Rio de Janeiro, uma passagem, e eu me lembro de implorar. E foi assim, o primeiro filme adulto que eu assisti no cinema foi Caçadores da Arca Perdida, em 1982, tá? Para vocês terem uma ideia do quanto eu tinha 10 anos de idade, acho que isso foi depois de E.T., mas enfim, o Spielberg foi o cara que permeou a minha infância, e cada filme dele, cada vez que ele soltava um filme, ou ele produzia um filme, me instigava a ir ao cinema assistir. E a partir daí é que eu fui expandindo a minha cultura cinematográfica, indo para outros diretores, mas eu posso tranquilamente dizer que ele é o cara responsável por isso. Sendo assim, vocês podem imaginar que eu, sempre que estreia um filme do Spielberg, ele me atiça a curiosidade. Então não tinha como eu não ir ao cinema assistir a esse dia D. E até porque a história do dia D me instigou muito, não só pelo fato de ser extraterrestres, mas por ser esse final da trilogia e por ter essa premissa. Qual é a premissa do filme? Que é a premissa do Spielberg, que ele entregou pro David Koepp. David Koepp também é um roteirista cheio de altos e baixos, e calma que eu vou falar mais sobre isso. Ele entregou essa premissa. A premissa seria: como seria o mundo se todas as revelações sobre extraterrestres, aquelas revelações que a gente ouve ao longo da vida, que são as revelações secretas do governo, que o governo mantém, aqueles arquivos secretos, os arquivos X, a gente pode até dizer um pouco dos arquivos X, o que seria, como seria o mundo se todos esses segredos fossem revelados e fosse finalmente revelado para o mundo que existe vida extraterrestre. Essa é a premissa do filme, e
de certa forma, é o final do filme. Ah, James, mas você já tá contando, então, o final do filme. Bom, primeiro eu avisei que ia ter spoiler, né? Depois, que foi isso que me chamou a atenção durante a projeção de dia D. Pro bem e pro mal. A gente sabia o tempo todo que o filme ia terminar ali. A gente sabia o tempo todo que ele ia culminar nessa revelação. Ainda que em determinado momento da trama do filme a gente tivesse dúvidas. Mas o tempo todo eu fiquei com isso na cabeça. O filme vai acabar com eles dando um jeito de revelar para o mundo todas essas histórias, todos esses documentos que eles têm sobre vida extraterrestre. Quem são eles? O filme é focado basicamente em dois personagens. O Daniel Kellner, que é o personagem do Josh O'Connor, e a Margaret Fairchild, que é a personagem da Emily Blunt. Dois núcleos diferentes que se juntam. O Daniel Kellner, a gente começa vendo ele escapando ali de uma organização que parece a CIA, que depois a gente vem saber que não é uma organização que foi ao longo dos últimos 70 anos incumbida de esconder todas essas provas de vida extraterrestre, de contatos extraterrestres de primeiro, de segundo e de terceiro graus. Então ele está ali escapando e a gente entende desde o início que ele tem documentos muito importantes ali. E logo no início, o que são esses documentos são revelados na conversa dele com a namorada, que é a Jane, que é a personagem da Eve Hilson. A Jane tinha sido sequestrada por esse pessoal, ele acaba libertando a Jane, acaba fugindo e tal, e ele revela pra Jane o que são esses documentos. São vídeos, são documentos mesmo, são 70 anos de documentos em vídeo, em filme, que comprovam a existência de vida extraterrestre, em especial na Terra. As aparições em Roswell, as capturas de extraterrestres, está tudo ali documentado. Em paralelo, a gente tem a história da Margaret, que é uma moça do tempo, que é a personagem da Emily Blunt. Ela é uma moça do tempo e que, num determinado momento, ela começa a falar uma coisa, uma língua que a gente imagina que é uma língua extraterrestre em pleno ao vivo, enquanto ela tá dando ali o tempo. Ela tem uma epifania e começa a falar uma língua que, parênteses, foi a própria Emily Blunt que criou esse jeito de falar, que criou essa língua para as filmagens do filme, e o Spielberg aprovou e topou. Então isso é a língua. Então ela fala alguma coisa ali ininteligível e é levada para o hospital, e daí FBI vem, não é o FBI, e ela foge. E ela começa a ter um comportamento muito estranho. Ela fala em russo com o namorado, de repente ela fala coreano com uma pessoa lá na TV, e ela começa a saber tudo das pessoas, e ela encontra um policial, e ela fala com o policial tudo sobre a vida dele, e as pessoas ficam muito... quem é essa pessoa? Quem é? Então as histórias da Margaret e do Daniel vão caminhando em paralelo, o Daniel fugindo com esses segredos, e a gente vê que o Daniel também é uma pessoa que tem uma habilidade a mais, ele consegue entender a língua que a Margaret fala na TV, e a Margaret vai fugindo e intuitivamente vai sendo levada a encontrar Daniel e os dois encontrarem aquela pessoa que é, de certa forma, quem está comandando toda essa história, que é o personagem do Colman Domingo, que é o personagem chamado Hugo. É o Hugo Wakefield. E o vilão da história é o Colin Firth, que é o Noah, ou o Scanlon, que é o diretor dessa agência que há 70 anos tem escondido a verdade de todos nós. Essa é a história, essa é a trama do filme. O que eu achei, então, de Dia D? Eu tenho mixed feelings sobre esse filme, porque eu acho que o ponto baixo desse filme é o roteiro. O roteiro do filme, em muitos momentos, ele é desarranjado, e eu não encontrei outra palavra para definir, eu vou deixar como desarranjado mesmo. É um roteiro desarranjado, é um roteiro que vai girando em torno de todas essas teorias de extraterrestre, de todas essas teorias, e vai nos apresentando as características da Margaret, vai nos apresentando muitos detalhes em cima do que o Daniel faz, mas às vezes deriva por si só. E nos propõe algumas situações que
no final das contas, são situações que não precisavam ser propostas, né? Eu acho que ele deriva muito na parte, nessa parte da busca deles por esse encontro, por fugir dos inimigos. Tem muita gente, eu tava lendo já algumas coisas que as pessoas estão falando sobre esse filme, muita gente tá dizendo que o filme é um grande thriller, mas que não tem propósito, o thriller. A gente sabe que existe um propósito no final, mas assim, aquele thriller, aquela perseguição, aquele vai e vem, é um vai e vem que de certa forma é enfadonho. Eu não concordo com a palavra enfadonho, porque eu vou dizer, eu vou chegar nisso. Mas eu concordo que o roteiro, pra mim, foi a parte mais... essa parte do roteiro foi o ponto fraco. Aí entra o fato da gente ter um cara como Spielberg dirigindo um roteiro que, até então, pra mim, nas mãos de outro diretor, seria extremamente fraco. Porque a habilidade do Spielberg de construir climas, de construir ótimas cenas, tem uma cena de perseguição de um carro e que envolve um trem, que envolve 2 trens, que o Spielberg sabe fazer isso como poucas pessoas no mundo. Então, esse tipo de coisa, de construir climas, de construir emoção, de extrair a emoção dos personagens e conseguir fazer com que a relação de personagens seja uma relação emocional, isso ele faz com maestria. Então ele acaba passando por cima de várias pontas soltas e de vários pontos desse roteiro do David Koepp que eu achei fracos. Você acaba entendendo que o grande responsável por Dia D ter saído o que foi, ter saído o que é o Steven Spielberg e a sua grande habilidade. Eu não vou nem colocar como grande habilidade, ele é um dos diretores mais hábeis do mundo, se não o mais hábil em fazer esse tipo de coisa funcionar, né? E o ritmo que ele impõe é um ritmo decente, ele tem a noção perfeita de como imprimir um ritmo nas ações, por mais que o roteiro não peça isso. O roteiro do David Koepp nas mãos de um outro diretor, esse filme seria um filme enfadonho e que a gente ia chegar ao final e falar assim, pra que existiu esse filme? Pra que existiu esse filme? Então agora vamos chegar no ponto. Ao longo da jornada do filme, eu fui percebendo que o importante desse filme é a jornada e não o final. O final todos nós já sabíamos, ou pelo menos eu já imaginava que fosse ser aquilo. No final, eles iam revelar de alguma forma a existência de vida extraterrestre e iam revelar para o mundo tudo o que o governo foi hábil em esconder durante 70, quase 80 anos. Ok? Ok. Mas essa jornada que foi importante para mim, e é por isso que eu queria chamar a atenção para vocês quando vocês forem assistir, não sei se vocês já assistiram, prestem atenção na jornada, porque a jornada envolve muitas coisas e envolve todas as questões que aí sim eu acho que são as questões que o Spielberg quis colocar, que o Spielberg quis propôs pro Koepp, ele colocou no roteiro, e questões que envolvem o medo de todos nós, questões que envolvem questões até legais, questões morais, questões religiosas, e a personagem da Eve Hilson, a Jane, tá aqui muito por isso, para mostrar que existe um lado religioso, como seria, e existe um diálogo muito bonito dela com a Madre Superiora. Esqueci de falar nisso, ela foi noviça, abandonou, e hoje é namorada, enfim, do Daniel Kellner, mas ela foi noviça, então ela tem essa religiosidade, tem uma cena muito bonita dela com uma conversa dela com a Madre Superiora falando sobre isso. Deus tá na Bíblia que Deus protege todos nós, mas e a Madre Superiora fala disso na Terra. Mas e lá fora? Então tem todo esse questionamento religioso que envolve Deus, as pessoas da Terra e o que rege, o que está lá fora. Todo esse questionamento é colocado, no mesmo tempo que todo questionamento sobre quem somos nós, e o papel da personagem da Emily Blunt, da Margaret, é muito isso, de olhar para cada um de nós, ou para as pessoas representadas ali no filme, olhar para eles e falar,
você pode ser isso, você é isso, faça isso que você vai se dar bem, não faça isso. E todos os diálogos dela com as pessoas, ela mexe muito com as pessoas porque ela mostra para as pessoas quem elas são. E o que elas devem fazer e que caminho elas devem seguir. Toda essa jornada nos é apresentada ao longo do filme. E claro, tem muito a questão do medo. O medo das pessoas, e isso é colocado muito até no personagem do Colin Firth, no Scanlon, porque para ele tudo isso foi feito não só para encobrir essas aparições extraterrestres, mas porque eles, o governo, acham que o mundo não está preparado. E existe esse diálogo também em mais alguém no filme, que eu não me lembro, não sei se é o Daniel, não sei se é o Hugo. Será que o mundo está preparado para isso? Será que o mundo está preparado para uma revelação dessa dimensão? E a gente vai entendendo ao longo do filme que o mundo está vivendo talvez um paralelo com a nossa realidade. O mundo está vivendo uma fase limítrofe, uma fase que pode levar ao fim do mundo, guerras. Então tem toda uma história de guerra na Coreia do Norte, e a gente vai vendo através dos próprios noticiários que vão nos sendo mostrados, os conflitos na Coreia do Norte, conflito Irã-Iraque, né? Tudo isso vai nos sendo mostrado, de certa forma, para nos apresentar que o mundo está vivendo um período teste, um período limite. O que vai acontecer depois? Isso pode ser a Terceira Guerra Mundial? Pode ser a Terceira Guerra Mundial. O paralelo com a realidade é muito curioso, porque eu não sei quando esse roteiro foi feito, mas se ele tivesse sido feito hoje, se essa história do Spielberg e o roteiro do Kubrick tivessem sido feitos hoje, teria um paralelo com o mundo que a gente vive hoje. O mundo que a gente vive cheio de questões. Todos nós, quando a gente liga a TV, quando a gente pega jornais, quando a gente pega sites de notícia, todos nós questionamos, será que esse mundo que a gente está vendo ali na telinha da TV, na telinha dos telejornais, será que isso é o fim do mundo? Será que a gente está caminhando para esse fim do mundo? Então, quando eles resolvem mostrar a verdade sobre os extraterrestres, é de certa forma uma cortina de fumaça para que as pessoas passem a se esquecer de todas as coisas ruins do mundo e concentrem naquilo. Todas essas discussões são colocadas para nós. É engraçado que não tem um presidente dos Estados Unidos, não tem uma figura assim, a figura mais governamental que a gente tem é o próprio Scanlon, personagem do Colin Firth. A gente não tem ninguém acima dele coordenando as ações. É como se ele representasse todo esse medo do governo e todo esse temor de que isso, do que isso possa provocar na população. Eu vou deixar de lado o fato de que é um filme extremamente estadunidense, então você não tem absolutamente nada, a não ser umas ceninhas ali de telejornais de outras partes do mundo, você não tem absolutamente nada de fora dos Estados Unidos, então todos os ETs estão nos Estados Unidos, tudo isso acontece nos Estados Unidos, e os Estados Unidos que é a ponta de lança de toda essa história para a humanidade. Vou até deixar isso um pouco de lado, porque eu sei que nas mãos de um outro roteirista, nas mãos de um outro diretor mais internacional, isso seria uma questão mais internacional, ou até em outros diretores, como por exemplo o Denis Villeneuve, que fez aquele filme O Chamado. O Chamado tinha várias questões envolvendo contatos com extraterrestres, mas envolvia o mundo todo. A gente via que aquilo estava acontecendo no mundo todo. Aqui não. Aparentemente, os Estados Unidos é que são a ponta de lança disso tudo para o mundo. Mas tudo bem, eu vou deixar isso de lado, eu vou até relevar essa parte da história, porque eu acho que no final das contas, esse filme prestou para mim para essa jornada, porque é uma jornada que o que é proposto pelo Spielberg, todos nós acabamos nos perguntando e acabamos olhando para nós mesmos. Será que eu estou pronto para receber uma notícia como essa, para receber a verdade? Será que nós estamos prontos para a verdade? Será que a gente eu fico aqui o tempo todo
Eu sou muito aficionado, não sou ufólogo, não sou nada desse tipo, mas eu sou muito aficionado com histórias que envolvam extraterrestres, né? Eu consumo tudo que envolve, eu tenho até um grupo de amigos que sempre tem uma coisa sobre extraterrestre, eles me mandam, do tipo, eles estão chegando, né? Sempre que tem aquelas notícias de sites sensacionalistas sobre extraterrestres, eles acabam me mandando, tipo, eles estão chegando. Então, um abraço para todos vocês, viu? O grupo do café, que sempre me mandam notícias do tipo, eles estão chegando. Então eu sou um aficionado por essas histórias, mas eu acho que esse filme me fez questionar. Será que eu tô pronto? Será que todos nós estamos... Será que o mundo está pronto para a revelação da verdade? E é engraçado que o próprio Spielberg, na divulgação do filme, nas entrevistas que ele deu para a divulgação do filme, ele tem falado muitas coisas. Ele falou, inclusive, sobre o caso do ET de Varginha. Ele falou que o governo americano esteve aqui e encobriu todo o caso como uma forma de dizer mais um caso que foi abafado pelo governo americano, FBI, CIA, sei lá qual organismo, isso foi abafado pelo governo americano, isso está lá em algum arquivo que precisa ser desvendado, que precisa ser mostrado para o grande público. Mas é isso, a religião está envolvida. Será que se a gente souber que existe uma entidade, vamos chamar de entidade, de fora da Terra, será que isso não confundiria um pouco com algumas questões religiosas, será que essa entidade não seria interpretada como um deus? E esse papo está no filme. Esse diálogo está no filme, é um diálogo da Jane com o Daniel. Logo que ela revela para ele, logo que ele revela para ela toda a verdade. Então é isso, a revelação da verdade não é o mais importante desse filme, é a jornada. E essa jornada é conduzida por um dos grandes diretores da história do cinema, que se não é um dos melhores trabalhos dele, e eu acho que não é, né, não é dos melhores trabalhos do Spielberg, também não é dos piores, né? Eu acho que ele conduz tudo com uma habilidade gigantesca e consegue extrair, por exemplo, da Emily Blunt, provavelmente a melhor performance da carreira dela. E a Emily Blunt já tem também um outro passado com Extraterrestres, que é a série Lugar Silencioso, né? Os filmes Lugar Silencioso, que são o primeiro, pelo menos o primeiro foi dirigido pelo marido dela, o John Krasinski. Então, mas eu acho que aqui a Emily Blunt consegue extrair, aqui a Emily Blunt nos fornece, nos brinda com aquela que pode ser a melhor interpretação da sua carreira. A Emily Blunt, que é uma atriz cheia de facetas, a gente acabou de ver ela no Diabo Veste Prada 2, e com um papel completamente diferente, mas aqui sim, ela tá muito bem e ela, de certa forma, conduz o filme. Ela e o Josh O'Connor, que também é um ótimo ator, os dois conduzem as ações desse filme, são os dois protagonistas, conduzem as ações desse filme. O resto do elenco, eu vou dizer que tá só bem. O próprio Colin Firth, a gente já viu várias outras coisas. A Eve Hilson, que é uma atriz que eu gosto muito, mas eu acho que aqui ela tá bem perdida. E de certa forma eu acho que os próprios roteiristas, num determinado... E aí é um ponto fraco do roteiro, eu acho que num determinado momento do filme, eles olharam para essa personagem e falaram, o que a gente faz com ela? E aí ela some. Aí tá um ponto fraco do roteiro. Ela some, a personagem dela some completamente e acaba aparecendo assim do nada no desfecho do filme, e ela que desencadeia uma ação que vai levar ao desfecho propriamente dito do filme. Como no Domingo também já vi outros melhores momentos dele, até na própria série Euforia, já vi outros melhores momentos dele. Então assim, a gente tem Wyatt Russell aqui, a gente tem o Jim Parrack, tem outros atores que estão apenas corretos. Eu vou dizer que quem realmente brilha nesse filme é a Emily Blunt, o Josh O'Connor num segundo plano, mas o filme é dela e, acima de tudo, é um filme do Steven Spielberg. Esse é um filme em que ele mostra porque é um dos grandes diretores da humanidade ao pegar um roteiro que, na minha concepção, é muito falho em vários pontos e transformar isso num filme extremamente agradável, extremamente
ágil, que emociona em muitos momentos, e aí vai o paralelo com todos aqueles filmes que eu falei, com Contatos Imediatos, com ET, e ele tem esse paralelo, ele é quase que um encerramento do ciclo que ele começou lá em Contatos Imediatos. Contatos Imediatos era aquele primeiro contato, né, das pessoas com uma vinda de extraterrestres. ET é aquele contato em que o ET é capturado, o ET chega à Terra, o ET é capturado e depois acaba indo embora, ou seja, é um contato mais próximo. E agora a gente tem Disclosure Day, em que todas essas histórias de aparições e capturas de extraterrestres foram documentadas e agora finalmente é como se nesse material que foi divulgado para a humanidade no final do filme, a gente tivesse lá também a captura do ET, de ET o extraterrestre, e a gente tivesse aquela aparição do Contatos Imediatos. É como se tudo isso tivesse sido divulgado agora no final de Disclosure Day. Mas é isso, o que eu queria dizer sobre esse filme é que... eu vou dar 3,5 estrelas para esse filme, em função de todos esses problemas do roteiro que eu falei. O 3,5 estrelas é mérito, é o famoso Steven Spielberg, bateu no peito, bateu na bola, já que a gente tá aqui numa semana de início de Copa do Mundo, ó, matou a bola no peito, botou no chão e ó, deixa que eu faço, deixa que eu entrego um filme extremamente agradável, amarrado, em que pese o seu roteiro, David Koepp, não ser daqueles melhores, ok? Agora eu queria saber o que você achou. Me conta o que você achou de Dia D, ou Disclosure Day, o dia da revelação. Acho que tem muito mais a ver do que com a história do filme do que Dia D. Me conta que eu quero saber. Para falar comigo, você já sabe, é só usar a caixa de comentários do Spotify ou me mandar uma mensagem através das minhas redes sociais, @RodrigoJames no X, no Threads, no Instagram, no Blue Sky e também no TikTok. E finalmente através do YouTube, comente aí embaixo do YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E você também aí na 98 News pode usar todas essas formas de comunicação para falar comigo. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!